Olá, já parou para pensar em como a gente chegou a entender o universo do jeito que a gente entende hoje? Nessa nossa jornada, a gente vai conectar 4 momentos que foram, assim, cruciais na história do pensamento, para descobrir como uma ideia foi levando a outra numa corrente de descobertas que é simplesmente fascinante. Olha, essas são as perguntas que movem a humanidade desde o começo, né? Elas são o verdadeiro motor da ciência, da filosofia, de toda a nossa curiosidade. E as respostas que a gente foi encontrando ao longo do tempo, elas mudaram absolutamente tudo. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa lá na Grécia Antiga, dá um pulo na importantíssima ciência islâmica, testemunha a revolução que mudou as regras do jogo e, por fim, chega nas fronteiras do conhecimento com a física quântica. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo começa aqui, na Grécia Antiga. Antes mesmo de Sócrates, alguns pensadores olharam para o céu, para a natureza e fizeram uma pergunta que, na época, era revolucionária. Peraí, e se a origem do mundo não for uma história sobre deuses, mas algo que a gente possa entender usando a nossa própria razão? O que eles estavam fazendo, na prática, era a primeira ciência da natureza. Era uma tentativa de criar um modelo lógico para explicar tudo que existe, sabe? Desde as estrelas até a gente, usando um raciocínio que todo mundo pudesse seguir e discutir. A grande busca deles era pela archê. Pensa nela como se fosse o bloco de montar fundamental de tudo o que existe. Eles acreditavam que, se conseguissem identificar esse elemento único, teriam a chave para desvendar todos os segredos do cosmos. E aqui a gente vê as primeiras respostas. Para o Tales, tudo era feito de água. Já Anaximandro achava que não podia ser um elemento que a gente vê, mas sim algo infinito, o tal do áperon. E Anaxímenes propôs o ar. O mais importante aqui não é quem estava certo, mas sim o método, a busca por uma explicação que viesse da natureza. Agora vamos avançar alguns séculos no tempo. A gente chega num período que muitas vezes é subestimado na história da ciência, mas que foi absolutamente vital. A Era de Ouro Islâmica não só guardou o conhecimento grego, mas o expandiu, criando uma ponte que foi indispensável para o futuro. É muito importante quebrar um mito aqui. A ciência no mundo islâmico não foi só um trabalho de copiar e guardar textos antigos. Pelo contrário, foi um período de uma inovação intensa. Eles pegaram as sementes da filosofia grega e plantaram em campos novos, como a matemática, a medicina e a astronomia, gerando contribuições super originais e revolucionárias. Pensa na álgebra, por exemplo. A própria palavra que a gente usa na escola vem do título do livro de um matemático chamado Al-Khwarizmi. Álgebra se refere à operação de reconstruir uma equação. Isso mostra uma influência direta e que dura até hoje no nosso conhecimento. E não para por aí não. Os nossos números, os famosos algarismos arábicos, e até a palavra algarismo, são uma homenagem, uma derivação do nome desse mesmo cara, Al-Khwarizmi. Essa herança está literalmente em tudo que a gente calcula hoje. E essa ponte nos leva direto para a revolução científica. O ponto de virada aqui não foi só encontrar novas respostas, mas mudar a própria pergunta. A ciência parou de focar tanto no porquê das coisas, que é uma questão mais filosófica, para se concentrar no como elas acontecem, buscando leis e mecanismos. Esse quadro aqui resume perfeitamente a mudança. A gente deixou para trás a ideia de que o conhecimento vem da autoridade dos textos antigos, como os de Aristóteles. A nova regra do jogo era a experiência. Uma ideia só vira conhecimento científico se puder ser testada, observada e comprovada. Vamos colocar isso no tempo. Primeiro, Copérnico bagunça o sistema solar dizendo que o Sol é o centro. Depois, Galileu aponta o telescópio para o céu e defende o método experimental com unhas e dentes. E, por fim, Newton publica sua obra-prima, descrevendo as leis que governam tanto a queda de uma maçã quanto o movimento dos planetas. E essa frase do Galileu resume tudo de forma brilhante. O universo não é um caos, ele segue regras. E a linguagem para entender essas regras é a matemática. A natureza passou a ser vista como um grande mecanismo de relógio, preciso e previsível. Por séculos, esse universo-relógio de Newton parecia ser a resposta final. Mas o que acontece quando a gente leva o método científico até as últimas consequências? A gente chega num lugar muito, mas muito estranho. Bem-vindos ao mundo quântico, a revolução que mostrou que a realidade é mais bizarra do que qualquer um poderia ter imaginado. É que a física de Newton funcionava super bem para planetas e maçãs, mas ela falhava feio ao tentar explicar coisas em escalas muito pequenas, tipo a luz que os objetos quentes emitem.
Esse problema gerava resultados que não faziam o menor sentido nas equações. A teoria estava literalmente quebrando. A solução veio de Max Planck com uma ideia que parecia loucura na época. Ele sugeriu: e se a energia não for um fluxo contínuo, tipo uma rampa, mas for emitida em pequenos pacotes, como se fossem os degraus de uma escada? Ele chamou esses pacotes de quanta. Essa ideia, que nasceu para consertar uma equação, acabou abrindo as portas para uma física inteiramente nova. E essa nova física descreve um mundo que simplesmente desafia o nosso senso comum, um mundo onde as partículas não têm uma posição definida até a gente medir, onde a incerteza é uma regra fundamental da natureza. A realidade, no seu nível mais básico, é feita de probabilidades, não de certezas. Então, depois dessa jornada toda, onde é que a gente fica? Cada revolução do pensamento nos levou a uma compreensão mais profunda, claro, mas também a mistérios ainda maiores. Dos filósofos gregos procurando o elemento primordial, passando pela matemática precisa da revolução científica, até chegar na estranheza do mundo quântico, o padrão é bem claro. O conhecimento não é um destino final, é um horizonte que vai se expandindo conforme a gente caminha. Isso nos deixa com a pergunta final. Depois da razão, da experiência e da incerteza quântica, qual será a próxima grande revolução no nosso pensamento? Qual será a ideia que vai mais uma vez virar o nosso mundo de cabeça para baixo? Porque a história mostra que ela com certeza virá.